Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar os casos de dispensa do cálculo do transfer price, ou seja, quais são os casos que mesmo fazendo operações que teoricamente estariam sujeitas ao cálculo, eu sou dispensada de fazer esse cálculo. Não é que eu não tenho as características, mas por causa de algumas exceções, mesmo eu fazendo as operações, eu posso ser dispensada de fazer o cálculo do transfer pricing e usar como comprovação daquela operação apenas os documentos da própria operação, a nota fiscal, o registro de exportação, sem precisar fazer o cálculo por uma das metodologias que está lá disposta na nossa legislação. Mas antes da gente entrar no assunto, se você caiu aqui no nosso canal, caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não está sabendo, vai acontecer um mini curso gratuito de Transfer Price 100% online nos dias 31 de maio agora, 2, 4 e 7 de junho. Se você ainda não está inscrito, você está perdendo, corre aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar e receber por e-mail todas as informações sobre o nosso evento. Vai ser incrível, com certeza vai tirar muitas dúvidas que você tem aí sobre o cálculo. Nós vamos te ensinar do zero até você dominar os primeiros passos para realizar o cálculo. Combinado? Te aguardo lá. Mas agora voltando para o nosso assunto aqui da aula, quais são os casos, que a gente é dispensado de fazer o cálculo do transfer price? Primeira coisa que você precisa ter em mente só é dispensado os casos de exportação que eu vou explicar aqui para vocês. Importação, Amanda. Importação não existe previsto na legislação casos em que o contribuinte, que a empresa, é dispensada de realizar o cálculo, tá? Importei uma coisa só de uma vinculada, fiz uma operação com paraíso fiscal, tudo de importação precisa fazer o cálculo. Então, sempre que você pensar em dispensa, pense nas operações de exportação. Combinado? Uma outra coisa aqui, antes de eu te falar quais são esses casos. Existem dois termos que a gente escuta muito quando a gente está falando sobre dispensa, que é o termo arbitramento e o termo safe harbor. O que significa esses termos, Amanda? Se você já declarou, inclusive, o transfer price na ASF, na escrituração contábil fiscal, você teve que preencher lá sobre o arbitramento. E eu lembro que no começo, quando eu estava começando a estudar, começando nesse mundo, eu ficava olhando, o que eu tenho que responder aqui na SF, esse negócio de arbitramento? O que é isso? Vamos lá, o que significa o termo arbitramento, especificamente com relação ao cálculo do transfer price? A legislação, ela traz o seguinte, que quando a empresa ela é arbitrada, é como se ela fosse obrigada a realizar o cálculo do transfer price. Ou seja, quando você ouvir, a empresa está sujeita ao arbitramento, quer dizer que ela está sujeita a calcular o transfer price por alguma das metodologias que está lá na legislação de exportação. Quando você ouvir, ela não está sujeita ao arbitramento, o que isso quer dizer? Que a empresa está dispensada de realizar esse cálculo e, como eu falei no começo, ela pode comprovar a operação com os documentos normais, sem precisar fazer cálculo nenhum. Entendido? Então, quando vocês verem lá na SF, a empresa está sujeita ao arbitramento, se você fez o cálculo por uma das metodologias, você vai ter que colocar que sim. Se foi dispensado, aí você coloca que não está sujeito, ou seja, não está obrigado a fazer o cálculo. Um outro termo que é muito falado é o termo safe harbor, no sentido assim, a empresa saiu pelo safe, a empresa foi dispensada pelo safe. E vocês vão ver que quando a gente for para a legislação do transfer price, esses dois casos que existem de dispensa é justamente vinculado a esses dois termos. Um ao arbitramento, que é o artigo 20 da IN 1312, e o outro é o que a gente chama de safe harbor, que são os artigos 48 e 49 da IN 1312. Mas por que safe harbor, eu já expliquei o que é arbitramento, E por que safe harbor também é uma dispensa? O que significa essa expressão?
Se você for olhar o pé da letra, ela significa porto seguro. Mas eu gosto de falar se é uma zona de certeza, é uma zona de segurança. Em que sentido? Quando a gente for olhar os artigos 48 e 49, você vai ver que esses casos, as empresas são dispensadas de realizar o cálculo porque as operações são insignificantes ou são muito pouquinha exportação, ou é uma exportação que já está garantindo um certo lucro ali, de acordo com os critérios que eu vou explicar para vocês. Então, a legislação falou assim, se eu tiver nessa zona de conforto, nessa zona de certeza, nessa zona de segurança, eu entendo que o risco dessa operação está sendo simulada, eu entendo que o risco dessa operação impactar muito os tributos aqui no Brasil é mínimo. Então, nesse caso, como o risco é muito pequeno, eu dispenso você de fazer o cálculo. Mas, como eu falei, são alguns casos específicos que a legislação considerou que o risco é baixo ou que a operação é insignificante e irrisória, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro caso de dispensa está lá no artigo 20, que é onde você vai achar o termo arbitramento na legislação. E o que esse artigo fala que é o primeiro caso de dispensa? Ele fala o seguinte, mais uma vez, como eu falei, exportação, né? Se a empresa exportar por um preço que seja 90% ou mais caro do que o preço que ela vende aqui no Brasil, ela está dispensada de fazer o cálculo. Então, por exemplo, essa caneta aqui. Imagine que eu exportei essa caneta por 100 reais, essa caneta, lá para fora. E aqui no Brasil, eu também tenho clientes que compram essa caneta e eu vendi por 95 reais. O que a gente pode entender dessa operação? Que o valor que eu exportei, ele é 90% ou mais caro do que o preço que eu vendi aqui no mercado interno. O que isso quer dizer? Que provavelmente o meu lucro está bom, porque eu estou vendendo por um preço mais caro. Nesses casos em que eu vendo no mínimo 90% do preço aqui no Brasil para mais, não precisa fazer o cálculo. Então, esse é um dos casos de dispensa. Qual que é o raciocínio por trás de tudo isso? Ele entende que o preço lá de fora tá bom, o lucro tá bom, então não precisa fazer o cálculo, porque como a gente já aprendeu, se você não assistiu na aula que eu explico o que é o preço de transferência, é justamente para evitar esse repasse lá para o exterior, do faturamento, do lucro e tudo mais. Então, ele entende que o lucro tá ok, então não precisa. E agora você pensa assim, quais são os critérios que eu preciso prestar atenção nesse caso? Você percebeu que eu vendi essa caneta para o exterior e eu também vendi aqui dentro do país, no mercado interno do Brasil? Para eu poder fazer essa comparação, aí você pode estar se perguntando, Amanda, e se a empresa ela só exportar essa caneta? Ela não vender essa caneta aqui no mercado interno. Como que ela vai fazer essa comparação? De fato, esses casos são mais difíceis. O que a legislação permite é, se você conhecer uma outra empresa aqui no Brasil que também venda essa caneta, você consegue pegar o preço de venda dessa outra empresa aqui no Brasil e você comparar. Desde que a venda dela também sejam entre pessoas não vinculadas, porque não pode, por exemplo, eu usar o preço de uma outra pessoa aqui no Brasil que esteja vendendo para a filial dela aqui no Brasil. Não pode. Ou seja, para eu usar isso, ou a empresa aqui no Brasil, ela faz exportação e também vende no mercado interno, ou ela conhece alguém, e aí é muito mais difícil, gente. Primeiro, ter alguém que venda no mercado interno o mesmo produto que você está exportando e que ela abra o preço para você. Você tem que conseguir todas essas informações e tudo mais. E a venda dessa outra empresa não pode ser entre pessoas vinculadas, tá? Tem que ser entre a empresa que você está pegando a informação e um terceiro. Esses são os critérios para você ser dispensado por esse primeiro caso. Uma coisa que vocês precisam saber, além de só se aplicar a exportação, não se aplicar a importação, também só se aplica essa dispensa exportações para pessoas vinculadas. Se eu exportar essa caneta para um paraíso fiscal, não sou dispensado. Se eu exportar uma caneta dessa para paraíso fiscal, já era. Eu preciso fazer o cálculo. E uma outra coisa, se eu estiver exportando commodities, eu também
não posso usar essa dispensa aqui. Mesmo que essa commodity seja para uma vinculada, não seja para paraíso fiscal, não posso, porque a legislação fala que sempre exportação de commodities você precisa usar a metodologia do PSEX e não se aplica os casos de dispensa, tá? Inclusive, pessoal, aqui é o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso, que são os artigos 48 e 49, os famosos Safe Harbor que eu comentei, também tem essa mesma questão. Só para exportações de pessoas vinculadas, se for exportação para paraíso fiscal, não pode usar. E também, se for exportação de commodities, também não pode, porque tem que ser usado obrigatoriamente a metodologia do PSEX, tá bom? Agora vamos lá. Apesar de eu comentar aqui que são 2 termos, né? A gente tem 3 casos de dispensa. O do artigo 20, que é o famoso não arbitramento, e o artigo 48 e 49 da IN 1312, que são os famosos Safe Harbor. Ou seja, apesar de ser 2 nomes, 2 termos, são 3 casos de dispensa. A gente já aprendeu o primeiro, agora vamos para os outros 2, que é o artigo 48 e 49. A gente costuma chamar o artigo 48 da dispensa pela lucratividade e o artigo 49 a dispensa pela representatividade. Eu vou começar pelo 49 da representatividade. Por quê? Porque é o mais fácil de você verificar. Vocês vão ver que o artigo 48 vai dar um pouco mais de trabalho para vocês conseguirem verificar se as operações, se a empresa se enquadra nesse caso de dispensa. O do artigo 48 da representatividade é mais fácil, por quê? A ideia, como eu falei no começo, será que essa operação com vinculada é representativa o suficiente para eu me importar com ela? Se for pouca coisa, eu dispenso você de fazer o cálculo. Basicamente é isso que a legislação fala, tá? E o que é pouca coisa na cabeça da legislação? Ela falou o seguinte: você vai precisar olhar se as receitas líquidas das exportações no ano calendário que você está fazendo o cálculo não excede 5% do total das receitas líquidas do período. Ou seja, você vai usar 2 fatores aqui: total de receita e total de receita de exportação. Você viu que o total de receita pode ser tanto no mercado interno quanto exportação. E o que a gente está querendo dizer é o total de receita exclusivamente de exportação naquele ano não pode exceder 5% do total das exportações do período. Se a sua exportação ela for maior que esses 5%, você precisa fazer o cálculo, pelo menos segundo essa dispensa aqui. Daí pode ser que você entre nas outras dispensas. Mas conforme essa, para se enquadrar nessa, se a exportação for mais representativa do que 5%, daí não está dispensado conforme o artigo 49, tá? E o que ele fala? Que para você considerar essas exportações, entram todas as exportações ali da empresa, inclusive as exportações para paraíso fiscal. Na hora que você for fazer essa proporção para saber se a exportação é mais representativa do que 5%, tá? Entra todos os tipos aí de exportações. Então, esse é um caso, é fácil de você fazer esse cálculo. O segundo caso, que é o caso do artigo 48, é o caso que a gente chama de lucratividade. Ele vai avaliar se aquela operação foi lucrativa ou não, diferente da representatividade, que ele avalia se o percentual dessas operações é relevante ou não, né? Na lucratividade do artigo 48, ele avalia se as operações são lucrativas ou não. E nesse artigo 48, para ser dispensado pela lucratividade, diferente do artigo 49, existem 2 critérios e eles coexistem, ou seja, não é um ou outro. Para você ser dispensado pelo artigo 48, a empresa precisa se enquadrar nesses 2 critérios. Quais critérios são esses? 1. O lucro líquido antes do IR da CS, decorrente das vendas das exportações, tem que ser pelo menos 10% das receitas de exportações. Ou seja, você tem que fazer como se fosse uma DRE separada e avaliar qual que é o lucro líquido antes do imposto de renda das vendas de exportações, porque geralmente na empresa, né, você vai ter a DRE
de todas as vendas, com todas as despesas, tudo certinho. Mas ele quer que você faça um lucro líquido separado, apenas das vendas de exportações pré-vinculadas. E o lucro dessas operações antes do IR/DCS tem que ser no mínimo 10% dessas receitas de exportação. E ele fala o seguinte, não é só no ano que você está calculando. Ele diz que você tem que fazer uma média do período de apuração que você está fazendo o cálculo e dos outros 2 anos anteriores. Ou seja, você tem aí uma média de 3 anos e nessa média de 3 anos tem que dar pelo menos 10%. Se você fizer essa média dos últimos 3 anos, quer dizer, do ano que você está mais os 2 anos antes e der menos que 10%, você não está dispensado. Se der mais que 10%, no mínimo 10, né, de 10 para mais, você cumpriu o primeiro requisito. Beleza, qual que é o segundo requisito dessa dispensa? A receita líquida de exportação para pessoas jurídicas vinculadas não podem ultrapassar 20% do total das receitas líquidas de exportação. Ou seja, você vai ver lá, qual que é o total da receita líquida de exportação? X. Qual que é o total das receitas líquidas de exportação pré-vinculada? Y. Será que a exportação pré-vinculada ultrapassou 20% do total de exportação? Se sim, já era esse artigo. Qual que é o meu conselho? Como fazer uma DRE separada dá mais trabalho? Começa por esse outro critério. Primeiro você vê, deixa eu ver aqui se as receitas de exportação pré-vinculada ultrapassam ou não 20% da minha receita líquida total de exportação. Se ultrapassar, eu nem preciso fazer essa DRE separada porque eu já não incluo nesse artigo, porque os 2 critérios, eles são juntos, tem que cumprir os 2 e não só um ou outro, tá? Aí, se o valor das suas receitas de exportação pré-vinculada não for maior que 20, aí sim você faz a DRE separada para ver se o lucro dos 3 últimos anos é maior ou não que os 10%. Combinado, pessoal? Então, essas dispensas são 3, né? O artigo 20, 48 e 49. Tem uns mais fáceis de fazer o cálculo, uns um pouquinho mais complicado. Se vocês ficaram com qualquer dúvida sobre esse assunto, se vocês querem que eu traga mais exemplos práticos, deixem aqui nos comentários. E se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto, não esquece de se inscrever no nosso mini curso do Transfer Price. Como eu falei, o link tá aqui na descrição. Combinado? Se você gostou, aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e eu te vejo na próxima aula.